Bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Cairbar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Hoje, domingo, na parte da manhã, nós tivemos os tratamentos com os nossos irmãos menores, os animais, tivemos o almoço tradicional às 12 horas, com frequentadores e trabalhadores da nossa casa, e agora estamos iniciando a palestra das 17 horas de domingo. Só lembrando que uma vez por mês, como nós temos bingo, no domingo, uma vez por mês, não há a palestra na nossa casa, no domingo apenas. E depois, às 19 horas, nós teremos o tratamento com os nossos irmãos e familiares vítimas do vício. E se você quiser ter mais contato, mais conhecimento com a doutrina espírita, se inscreva no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, através do nosso contato. O nosso contato é o 13 98130 8408. E você pode tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp, que nós disponibilizaremos nos nossos vídeos diários que nós temos na nossa casa, e também poderemos lhe dar orientação pelo próprio WhatsApp. E no rodapé do nosso vídeo, você vai encontrar o nosso número do Pix. A nossa casa precisa do seu apoio dentro da sua possibilidade. E o que você puder nos ajudar, colaborar conosco, nós agradecemos imensamente. E também não se esqueça de curtir, compartilhar os nossos vídeos, porque quanto mais pessoas conhecedoras da doutrina espírita, mais pessoas conhecedoras de si mesmo. Então, o nosso trabalho na nossa casa é o seguinte: nós temos a cada 4 semanas, como nós falamos para os presentes, uma mensagem que essa pessoa recebe dos trabalhadores da casa. Pode ser que algum desencarnado, amigo, companheiro dessa pessoa queira se manifestar nessa mensagem. E essa mensagem é gravada no WhatsApp também, além dela receber presencialmente. Mas precisa estar no nosso grupo do WhatsApp e assistir os nossos vídeos diários do nosso canal. E também, nós também temos o tratamento à distância também. Mas esse tratamento à distância é muito relativo. Nós fazemos uma pequena entrevista com a pessoa para ver se realmente ela está impossibilitada de vir à casa espírita fazer o tratamento. Porque batei e abri-se-vos-á. Se nós queremos que as coisas melhorem para a nossa existência, nós temos que ir atrás, buscar e seguir o nosso caminho. E também depois da nossa palestra, enquanto nós magnetizamos a água que vocês trazem ou adquirem aqui na nossa casa, nós temos a nossa rifa da nossa churrasqueira elétrica. Então quem quiser colaborar pode adquirir a rifa com a gente enquanto nós magnetizamos a água e depois chamamos para o tratamento de magnetismo, que é um tratamento mais específico que mexe com todos os pontos de força que as pessoas têm no corpo, que nós chamamos de chakras. Então hoje falaremos na nossa palestra da tarde de domingo com relação ao fio de Ariadne. O que seria isso? Há muitos séculos atrás, a história nos conta que existiam 2 povos. Um povo com um exército muito poderoso e um rei muito ganancioso, que subjugava os outros povos. E para que esse rei continuasse a ter o poder sobre os outros povos, ele se casa com um ser que não é humano. E dessa relação conjugal com esse ser, nasce um minotauro. O minotauro é um homem, metade homem, um ser metade homem e metade animal, metade touro. E esse ser minotauro, ele tinha uma alimentação diferenciada. Ele se alimentava de carne humana. E então o pai, para não misturar e ele não devorar os habitantes da sua cidade, criou um labirinto enorme, como se fosse um bairro da sua cidade. E nesse labirinto colocou um minotauro lá para viver. E periodicamente jogava pessoas naquele labirinto para ser devorado pelo minotauro. E certa vez esse rei resolveu saquear uma cidade e invadir uma cidade. E nessa cidade todos os povos ficaram subjugados.
E o Minotauro era meio exigente, ele não comia carne já amadurecida, ele queria carne jovem. Então todos os jovens da cidade eram levados periodicamente para servir de alimento para o Minotauro. E certa vez um jovem chamado Teseu tinha uma namorada, uma noiva chamada Ariadne. E essa Ariadne era uma artesã, fazia tricô, crochê, essas coisas, né, que nós fazemos no dia a dia. E ele foi levado, junto com ela, para ser devorado pelo Minotauro, junto com outro grupo de jovens. Só que Ariadne ficou como escrava da casa, e Teseu seria servido como alimento. Mas eles fugiam à noite, antes de ser devorado, e se encontravam. E Ariadne teve a seguinte ideia: ao você entrar no labirinto, leve esse rolo de lã, que eu fabrico, que eu uso para fazer as minhas roupas, fazer as minhas costuras, fazer as minhas atividades, né? E eu vou amarrar essa ponta da lã na entrada do labirinto. E ver se você consegue matar o Minotauro e seguir pela lã até a saída do labirinto. Porque muitos tentavam matar o Minotauro, mas ficavam presos e ficavam cansados. E como não tinha alimento lá, ficavam à míngua. E o Minotauro chegava e devorava eles. E Teseu pegou o fio de Ariadne e entrou no labirinto adentro. Vasculhou todo o labirinto e encontrou algumas lanças, algumas barras de ferro e foi juntando e levando até ele se defrontar com o Minotauro. Encontrou com o Minotauro, teve uma luta terrível, o Minotauro fugiu e ele também se safou. Foi para o outro lado. E depois ficaram um tempo sem se ver no labirinto enorme. E umas 2, 3 vezes a mesma coisa. Na quarta vez, Teseu consegue matar e dominar o Minotauro. Só que como ele ia sair do labirinto? Ele ia morrer à míngua lá como os outros. Mas ele lembrou de alguma coisa. No bolso dele existia um fio de Ariadne. E ele seguiu esse fio durante todo o labirinto até chegar na porta do labirinto. E conseguiu se safar com vida, enquanto o Minotauro agonizava dentro do labirinto. Então, essa história tem uma certa alegoria com a doutrina espírita. Porque quantos de nós não vivem na aflição, no sofrimento, na dor, no desespero, de que alguma hora podemos ser devorados pela vida? Podemos ser devorados pelo Minotauro imaginário que cada um tem dentro do seu coração, dentro de si. E o fio de Ariadne nosso é a doutrina dos Espíritos. Essa doutrina libertadora que nos esclarece, consola e ilumina o nosso caminho. E quando nós entendemos a doutrina espírita, nos entendemos como ser humano e fazemos como Teseu. Aniquilamos o Minotauro preso dentro de nós, que iria nos devorar até o último grão, da última célula do nosso corpo, e seguimos por esse fio imaginário que a doutrina espírita coloca na nossa consciência e na nossa vida, à nossa disposição para a nossa liberdade. Só através dessa liberdade que a doutrina espírita nos coloca, desse pé no chão que a doutrina espírita nos convida no dia a dia, é que encontramos verdadeiramente a saída das nossas aflições, a saída dos nossos labirintos, e nos mantemos de pé. A cada impercalço da vida, a cada rajada da vida, nós estamos firmes. Vamos cair, sim, vamos pedir colo, vamos desanimar às vezes, mas desistir jamais. O verdadeiro espírita, aquele que entende a doutrina espírita, não desiste nunca. Ele pode cair, pode desanimar, pode ficar um tempo parado, prostrado, dependendo do baque que ele recebe da vida, mas em seguida ele se recupera e se coloca de pé, porque ele está seguro dentro do seu bolso imaginário com um fio de Ariadne, que o leva para a porta do labirinto e ele sai das suas aflições. É importante que nós conheçamos dentro de nós e esmaguemos dentro de nós esses minotauros invisíveis
que nós temos na nossa vida. O medo, a angústia, o pavor, o temor, os questionamentos infundados e absurdos que o dia a dia nos traz, nos fazendo nos desligar do nosso verdadeiro objetivo, que é a prática no bem, o caminho no amor ao próximo. Somos sempre cogitados e cooptados pelos outros que não querem se melhorar, a nós ficarmos indagando a nós mesmos: por que eu tenho que me melhorar? Essas pessoas invisíveis ou encarnadas chegam para nós o tempo todo e falam: por que você precisa se melhorar? Por que você não pode se divertir? Por que você não pode viver hoje como se amanhã não existisse? E aí a gente entra em conflito interno e não consegue se manter equilibrado, não consegue se manter em paz, e começa aqueles conflitos interiores, aqueles monstros interiores que nós trazemos dentro de nós através da nossa ignorância e da nossa má vontade de nos libertarmos. É muito cômodo eu ficar no meu cantinho fechado, como uma ostra, como foi falado na palestra de ontem, e não me abrir para o mundo, não enfrentar o mundo. E nós, espíritos, cristãos, seguidores de Cristo, encarnados e desencarnados, não temos que temer a nada, a não ser a nossa consciência. É claro que a qualquer momento, vamos pegar Chico Xavier, quantas vezes não teve insegurança? Próprio Allan Kardec, quantas vezes não teve insegurança? Caibar Schutel, patrono desta casa espírita, quantas vezes não teve insegurança? Nós mesmos desta casa, quantas vezes não temos insegurança? Mas isso não pode nos derrubar. Isso não pode deixar que, mesmo nos arrastando pelo chão, nós vamos ao encontro ao nosso objetivo. E eliminamos aqueles monstros internos que cada um traz dentro de si. É o fio de Ariadne diário, quando nós lembramos da nossa doutrina. É o fio de Ariadne diário, quando nós sabemos que o nosso conhecimento vai nos levar à porta de fora do labirinto. É o fio de Ariadne, quando nós sabemos que podemos enfrentar o monstro e sair livres, são e salvos, com poucos arranhões, mas inteiros. E quando nós temos essa certeza, nós entendemos a doutrina espírita. E quando entendemos a doutrina espírita, buscamos entender o nosso semelhante. A dificuldade que cada um tem de encontrar o seu fio de Ariadne em qualquer crença, em qualquer religião ou em qualquer filosofia de vida, e se sentem perdidos dentro do labirinto à espera do ataque do monstro a qualquer momento, porque não tem o fio de Ariadne, que seria para nós a fé e o autoconhecimento. Quando nós temos fé e temos autoconhecimento, nós não nos deixamos nos derrotar. Abalar, sim. Ainda não somos espíritos evoluídos, ainda não somos espíritos perfeitos, ainda estamos a caminho da evolução, ainda somos espíritos que vivem no mundo de provas e expiações, encarnados e desencarnados. É claro que o abalo vem, a insegurança vem, mas mesmo com as pernas bambas e tremendo, nós temos que ir à luta. Não podemos desistir. Se aquele objetivo que nós temos da vida vai nos fazer bem, se aquele objetivo que nós temos da vida vai ser útil para nós, se aquele objetivo que nós temos da vida vai nos trazer algo edificante para a nossa existência, sentido para a nossa existência, por que eu vou desistir? Me abalar, sim, mas desistir jamais. Virar as costas para o meu objetivo é virar as costas para mim mesmo. Virar as costas para aquilo que eu desejo, que eu almejo e que eu tento lutar, é virar as costas para a minha esperança, para a minha fé. Aí eu me deixo me derrotar e me fico fechado no meu mundo. Entro na depressão,
me associo com encarnados e desencarnados na mesma frequência e se torna um processo obsessivo de terceiros e um processo obsessivo de mim mesmo para comigo, a auto-obsessão. Mas quando eu tenho fé e sei que no meu bolso eu carrego o fio de Ariadne e que na ponta de lá está a saída do labirinto, mesmo me arrastando, mesmo inseguro, mesmo com medo, nós nos dirigimos até a saída, nos dirigimos até a porta e nos libertamos do labirinto interno que temos dentro de nós. Por isso a importância de nós termos o conhecimento da doutrina espírita. E não adianta apenas conhecer a doutrina espírita na teoria, como algumas pessoas fazem. O capítulo tal do livro dos Espíritos, a resposta é tal. E daí? Você vivenciou essa resposta? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo tal, no parágrafo tal, na linha tal. E daí? Você vivenciou isso? Não adianta eu decorar o Espiritismo. E não adianta eu contemplar o Espiritismo. Nossa, que mensagem linda! Nossa, que ideia maravilhosa! Nossa, que coisa fantástica! Nossa, que palavras bonitas e boas! Espiritismo não é para contemplar. Espiritismo é para vivenciar. É para ser colocado em prática. Quando eu entendo o Espiritismo, eu deixo de ser um espírita contemplativo, aquele que é o espírita da teoria, e vou ser o espírita da prática, de arregaçar as mangas, do dia a dia, de mesmo que eu me arraste da minha cama até o banheiro para tomar um banho, fazer minha barba, me preparar para ir no dia seguinte com toda insegurança à casa espírita, mas nós vamos lá. Melhor do que aqueles que não se levantam. Melhor do que aqueles que se deixam derrotar, melhor do que aqueles que se deixam derrubar. E eu sabendo que eu me esforçando para ir, lá eu vou me libertar, porque lá eu vou ter o conhecimento que eu necessito para eu me libertar, não que eles vão me libertar. A casa espírita não liberta ninguém. O que nos liberta é o conhecimento da doutrina. E quanto mais eu conheço a doutrina, mais eu lembro quem eu sou e mais controle da minha existência eu tenho. Por isso, nós temos que ser sempre sim, sim, não, não, o tempo todo, e mostrar quem realmente nós somos. A gente fica meio preocupado com aquelas pessoas que chegam na casa espírita, com aquela vozinha suave, tranquila, ai meus irmãos, e fala manso, sossegado. Vamos tomar cuidado com essas pessoas. Aquelas que são autênticas e verdadeiras, até podem desajustar um pouco o ambiente, mas depois de corrigidas, depois de orientadas, elas se tornam verdadeiros guerreiros, protetores da casa, pessoas leais à casa, pessoas leais ao Espiritismo, verdadeiras fontes de energia. Vamos pegar Saulo, um guerreiro, um lutador, perseguidor de judeus. Depois que ele encontra com Jesus na estrada de Damasco e se converte ao cristianismo, ele se torna Paulo de Tarso, o maior divulgador da história do cristianismo. Um guerreiro, um lutador, que não se deixou abater por nada, foi preso depois, ele mesmo sofreu as torturas que ele fazia com os outros, mas aquilo não o derrubou, aquilo não deixou ele cair, aquilo fez com que ele levantasse cada vez mais. Então, é esses guerreiros que chegam na casa espírita diariamente, às vezes desequilibrados, às vezes desarranjados, às vezes mal abranjados em suas situações de moral ou de vestimenta, mas depois de se corrigidos, orientados, e orientados inclusive mediunicamente, através da educação mediúnica, se tornam verdadeiros guerreiros. Aqueles que enfrentam os minotauros, aqueles que enfrentam os seus monstros internos, aqueles que conseguem sair do labirinto e não se deixam derrotar, não se deixam derrubar. É isso que a doutrina espírita nos ensina. E é isso que nós vamos nos diversificando a cada dia mais,
através do autoconhecimento, através da força de vontade e através do pensamento reto, não nos deixando abater por qualquer espinha dela que venha do mundo. Porque as pessoas do mundo são mundanas, gostam dos prazeres humanos. E nós, uma minoria, já temos uma certa visão da parte espiritual, do que é importante para nós. Algumas pessoas é importante nessa hora, em pleno domingo, 5 horas da tarde, está na praia, está no bar, está em algum lugar, fazendo coisas fúteis, que vão trazer felicidade momentânea, mas depois à noite, na hora de dormir, inclusive e especialmente no domingo à noite, né, que bate mais solidão do que os outros dias, vem aquela ansiedade, aquele vazio interior, porque não preencheu o seu dia. Agora, as pessoas que fazem um trabalho voluntário, que ajudam o próximo, em qualquer religião, em qualquer lugar, que são úteis à sociedade, chega no final de domingo, eles querem assistir uma televisão, uma comédia, se distrair um pouco, e depois também virem para coisas mais úteis, uma palestra, alguma coisa mais edificante para si mesmo, e na hora de dormir dormem como os anjos, como uma pedra, como alguns dizem, né? Praticamente desmaia, porque o dia inteiro trabalhou no trabalho remunerado durante a semana, e final de semana escolheu servir, ser útil, ou se não, passou a semana toda, de segunda a domingo servindo, sendo útil, e quando dorme, realmente dorme, não fica virando de um lado para outro, fritando na cama, né? Como se fosse uma frigideira, e remoendo coisas do passado, remoendo coisas que não fez, ou que pretende fazer, e ele vai simplesmente absorvendo o que há de bom na vida, porque ele se doou naquele dia, como a história de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, né? Lázaro foi um espírito encarnado que não estava morto, e as pessoas dizem que Jesus ressuscitou. Isso não é verdade, porque Jesus não veio derrogar a lei de Deus. Se ele viesse derrogar a lei de Deus, ou seja, contrário à lei de Deus, como ele deixaria uma pessoa morta viver de novo. Mas como Lázaro estava com catalepsia, ou seja, ele estava ligado ao corpo físico, mas seu corpo estava rígido, como se estivesse morto, aí Jesus mandou uma vibração bem forte para ele, e ele, com aquele choque, como muitas pessoas catalépticas hoje em dia recebem, se despertou. Mas enquanto isso, Jesus estava na casa de Lázaro, com Marta e Maria. E Marta entrou para fazer os afazeres da casa, as coisas do dia a dia. E Jesus ficou na pregação do lado de fora da casa. E Maria ouvindo aquilo que Jesus falava. E Marta vai até a porta da casa e vira para Jesus: Jesus, deixa Marta e Maria entrar para me ajudar, que eu estou cheio de coisas aqui para fazer. E Jesus vira para Marta e fala: Marta, a Maria escolheu a boa nova, escolheu o aprendizado, escolheu, ao invés de fazer coisas do mundo, elevar-se espiritualmente. Ela está certa, ela está no caminho certo. Por isso que muitas pessoas chamam as outras, né? Antigamente falava isso, de ouvidos de Marta. Aquela pessoa que ouve e não entende. Entra por um lado, sai pelo outro, não tem consciência de nada. São ouvidos de Marta. Porque tanto faz como tanto fez, porque não entende a mensagem celeste, não entende a mensagem divina, não entende a mensagem de Jesus, que traz a mensagem do Criador, que é Deus. Então, esses espíritos não estão prontos para sair dos seus labirintos. Esses espíritos ainda são devorados aos poucos pelos seus minotauros interiores, porque se permitem a isso. Quando se permitirem ouvir a boa nova, quando se permitirem a sair do seu labirinto interior, quando se permitirem a se reencontrarem com a sua verdadeira essência, que é o que o Espiritismo nos traz através dos estudos, através do autoconhecimento, e nessa casa aqui nós temos muitos estudos
estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, todas as obras de André Luiz, agora presencialmente, e depois nós vamos disponibilizar a cada dia o que nós estudamos presencialmente, para que as pessoas acompanhem pelo YouTube também, todos os estudos das obras de André Luiz. Estamos terminando o nosso lar e em breve estaremos começando Mensageiros, e você que pode vir ajudar a gente no estudo, vai estar auxiliando a quem vai assistir a nossa gravação do YouTube a se esclarecer também com os seus comentários. Então, se você quiser nos ajudar e participar do nosso grupo de estudo, seja bem-vindo. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, estudando as obras de André Luiz. Então, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós nos equilibramos. A doutrina espírita é o nosso fio de Ariadne. A doutrina espírita faz com que nós, mesmo às vezes caídos pelas pancadas da vida, nos arrastemos até o fim, saída do labirinto. A doutrina espírita está no bolso de cada um de nós, à disposição de cada um de nós. É só pegar um livro, estudar, não adianta só ler, tem que estudar, e, se possível, em grupo. E também entender o que está sendo dito. O que Kardec nos trouxe, o trabalho de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, é um trabalho fantástico. Os 5 livros da codificação, mais os 12 livros da Revista Espírita, que ele escreveu enquanto fazia a codificação da nossa doutrina, até hoje, mais de 160 anos depois, as pessoas precisam reler, e estudar, e cada vez que estudam, sabem que precisam estudar cada vez mais. Porque é fantástico essa obra, que é uma obra que ele codificou, não é uma obra dele, de Hippolyte Léon Denisard Rivail, com o codinome de Allan Kardec. É uma obra dos espíritos, que codificaram através de Kardec essa maravilha que é a doutrina espírita, que nada mais é uma doutrina que consola, esclarece, instrui, eleva e protege os seres humanos de si mesmo e dos seus labirintos interiores. Então, quanto mais estudamos a doutrina espírita, mais nos conhecemos. Quanto mais nos conhecemos, mais de pé ficamos. E quanto mais de pé ficamos, mais nos libertamos desses minotauros devoradores de nós mesmos que nos assombram a cada dia. É uma pessoa falando: por que você vai lá? Encarnada? Ou uma vozinha de desencarnado falando de novo na casa espírita? São pessoas que não querem a sua evolução, que não querem a sua liberdade, que não querem o seu esclarecimento, porque pessoas que gostam da gente falam: que bom, está fazendo alguma coisa útil, está sendo produtivo, está aprendendo alguma coisa para si mesmo, está hoje sendo melhor do que era ontem, e amanhã com certeza será melhor do que é hoje, como nos ensina Kardec. Essas pessoas sim são nossas amigas, aqueles que nos desestimulam, que não querem, não que não gostem da gente, mas às vezes estão sob influência daqueles irmãos encarnados e desencarnados que não querem a nossa evolução, ou que não querem que nós auxiliemos os seus desafetos, aquelas pessoas que eles não querem o progresso, e com isso ficam nos desestimulando. Agora, se eu tenho o fio de Ariadne no meu bolso, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, e todos os livros de Kardec, os 12 livros da codificação, é claro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é claro que eu não vou me derrubar, é claro que eu não vou ficar prostrado no chão, eu posso até cair, porque a pancada da vida é forte, a pancada do dia a dia vem forte, mas eu me reergo, me levanto e vou à luta. Então nós vemos pessoas que não se apegam na espiritualidade, extremamente desesperadas por qualquer coisinha boba, entre aspas, que acontece na vida dela. É a perda de alguma coisa, é o esquecimento de algo,
ou algo mais sério, como o desencarne de um ente querido, se eu não estou espiritualizado, é claro que o desespero vai ser 1000 vezes maior. Mas se eu estou espiritualizado, eu vou chorar, vou sofrer, vou ter lágrimas, mas eu vou estar sereno, tranquilo, vou estar seguro, porque esse irmão não morreu. Ele se afastou do corpo físico, que ele estava ligado momentaneamente, e retornou à pátria espiritual. Mas sabe o que acontece? Tem pessoas que acham que Deus está lá em cima, distante da gente, e esquecem que Deus está dentro de nós. Nós nos distanciamos de Deus, achamos que Ele está longe. Deus está lá em cima, está lá no céu, está distante, está bem longe. E Ele está aqui, do nosso lado, na nossa consciência, nas nossas atitudes, no que nós falamos, no que nós pensamos, no que nós agimos, naquela criança que nós afagamos, naquele animal, que na nossa casa tem um tratamento aos animais, que nós tratamos bem, naquela planta, aquele ser vivo, naquele idoso que nós socorremos, que nós amparamos, e não deixamos no quartinho, escondido da visita, no fundo da nossa casa, inclusive na casa dele, como muitos filhos fazem com os pais hoje em dia. E Deus está em todos os lugares. Ele não está lá longe. Eu não preciso buscar Deus longe. Deus está dentro de mim. Quem busca Deus longe ainda não entendeu a lei de Deus. Quem busca Deus longe ainda não sentiu a presença do Criador. Quem busca Deus longe ainda não se sentiu filho de Deus. Porque todos nós que temos amor pelo pai ou pela mãe material, nos sentimos seguros. Imagina aquele que tem certeza que é filho do Criador, filho de Deus, como Jesus, nosso irmão maior, é. Quanta segurança esse irmão vai ter, quanta força de vontade esse irmão vai ter, quanta estima elevada esse irmão terá para enfrentar seus minotauros e sair do labirinto. Deus não está lá longe, Deus não está lá em cima, Deus está dentro de cada um de nós. Cada irmão que bate a nossa porta, precisando conversar, cada irmão que bate a nossa porta e nós podemos orientar, ou até mesmo através de falar não, estamos educando, colocando ele no caminho correto, porque aquele que fala sempre sim, está deixando o mal crescer, mas aquele que aprende a falar não, sabe que está agindo no caminho correto, porque está educando aquele com amor e com carinho, porque senão a sociedade vai educar, e a sociedade não tem amor e não tem carinho. Pense nisso. Então vamos agradecer a Jesus, aos bons espíritos amigos, a oportunidade desse fim de tarde no nosso centro espírita, e vamos às nossas vibrações. Vamos mentalizar os nossos lares, nossos locais onde habitamos, e mentalizar todos aqueles que nós amamos, e pedir aos espíritos amigos de Jesus que estejam ao lado desses seres, amparando, protegendo, elucidando as suas existências e os confortando na sua necessidade. Que esses irmãos sejam amparados e protegidos o tempo todo. E que os bons espíritos amigos de Jesus estejam no nosso lar, retirando os miasmas, as energias negativas e aqueles irmãos enfermos que nós levamos para o nosso lar, em decorrência da nossa má vigilância, em decorrência do nosso mau pensamento, em decorrência do nosso mau comportamento. Que eles sejam retirados e levados para diversas casas de oração. E que os espíritos amigos de Jesus apliquem o passe magnetizador, o magnetismo de Allan Kardec, em todos aqueles seres vivos que habitam conosco, os encarnados que lá estão, os desencarnados que a gente imagina que não estão lá, mas estão também conosco na nossa casa, e aqueles animais e as plantas que convivem conosco. Agora vamos magnetizar a água, todos já prepararam a água, para a magnetização, e depois da magnetização nós chamamos
para o tratamento do magnetismo na nossa casa. E você que nos assiste, entre em contato, participe do nosso grupo do WhatsApp 13 981 30 8408. Tenha uma excelente semana e que os bons espíritos te acompanhem agora e sempre.